E aí, meus leigos, tudo bem? O Experimento Filadélfia. O segredo sombrio que o governo dos Estados Unidos não quer revelar. O que foi o Experimento Filadélfia? Ele foi um projeto militar naval que ocorreu em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial. A Marinha dos Estados Unidos estava conduzindo experimentos com o objetivo de tentar tornar seus navios indetectáveis ao radar inimigo. O projeto envolveu o uso de uma série de tecnologias, incluindo campos eletromagnéticos, na tentativa de atingir esse objetivo, apesar de sua natureza controversa. O Experimento Filadélfia capturou a imaginação do público e foi objeto de inúmeros livros, filmes e documentários. Hoje vamos nos aprofundar no mistério do Experimento Filadélfia, examinar as tecnologias utilizadas e discutir o impacto e o legado deste evento misterioso. Junte-se a nós enquanto exploramos uma das mais intrigantes histórias da Segunda Guerra Mundial, no canal de Leigo para Leigos. Sejam bem-vindos! O Experimento Filadélfia foi um evento fundamental em nossa história, sobre o navio inteiro sendo removido no espaço-tempo, mas isso é apenas uma lenda? Ou está se tornando uma porque o governo americano está escondendo isso de nós? Quais são as consequências e quais são os diferentes pontos de vista? O Experimento Filadélfia é oficialmente conhecido como Projeto Arco-Íris e era ultra secreto. Foi a tentativa dos militares de tornar um navio de guerra invisível ao radar. Estamos em 1943. Bem no meio da Segunda Guerra Mundial. Agora, sobre o experimento, presumimos que você tenha pelo menos ouvido falar. Envolve um navio de guerra USS Elbridge. De acordo com Bob Frislow, essa tecnologia os militares receberam de alienígenas e a ideia principal era para que os Estados Unidos vencessem a guerra. O projeto Arco-Íris é o precursor da tecnologia stealth de hoje, pois o plano era criar um invólucro eletromagnético que efetivamente desviassem as ondas de radar dos navios, enquanto o objetivo é que o navio USS Elbridge desaparecesse somente do alcance do radar. O experimento ocorre de forma completamente inesperada. E literalmente torna-se invisível para todos e desaparece temporariamente do espaço-tempo. O estranho experimento foi desenvolvido por Nikola Tesla e Albert Einstein, com o próprio Tesla sendo responsável. No início ele insistiu que o experimento fosse realizado sem a tripulação, mas sua proposta não foi aceita e ele encerrou sua participação sendo substituído pelo Dr. John von Neumann. O que a equipe designada faz é acionar campos que giram no sentido anti-horário, junto com algumas etapas envolvendo a velocidade da luz para ir de uma dimensão a outra ou em outra realidade. O que se vê é uma mancha colorida ao redor do viajante e as cores mudam constantemente do vermelho para laranja, do laranja para verde, verde para azul. Por isso que é chamado de Projeto Arco-Íris. Mas quando as cores começam a fluir de uma para a outra, os pesquisadores entraram em pânico e tentaram desligá-lo, conseguindo tornar a situação pior ainda, e o navio colide interdimensionalmente ou desaparece no nosso espaço-tempo. O Elbridge desapareceu do estaleiro da Marinha da Filadélfia por cerca de
4 horas, e quando o navio reapareceu, devido ao espaço-tempo, ficou transparente e após rematerializar-se, os resultados foram terríveis. A tripulação havia deixado o universo físico e não havia como voltarem sem consequências. No regresso, algumas pessoas ficaram fundidas nas anteparas do próprio navio. Alguns queimaram, alguns materializados e desmaterializados ao mesmo tempo, e alguns nunca mais retornaram. Aqueles que sobreviveram estavam mentalmente desorientados e aterrorizados. O interessante é que nada disso foi proposital. Porque naquela época o conceito de teletransporte não era conhecido pelos nossos cientistas, né? Talvez ainda hoje também não, né? Depois de passar um tempo considerável em reabilitação, a tripulação foi posteriormente liberada como mentalmente inapta. O diagnóstico de inapto mental mostrou-se muito conveniente para encobrir suas histórias. Dessa forma, é claro que resultou no congelamento do projeto Arco-Íris. E, embora um grande avanço tenha sido feito, lá não havia garantia de que os humanos seriam capazes de sobreviver a novos experimentos. É interessante o que aconteceu com 2 tripulantes que começaram a correr no início do experimento e eles pularam do navio e começaram a nadar, mas quando chegaram à terra não se encontravam no porto de Filadélfia, mas em Long Island, Nova York, 40 anos depois, em 1983. Seus nomes são Duncan e Edward, mais tarde este conhecido como Alfred Bielek Cameron. A razão é que havia outro projeto, o experimento Montauk, que estava realizando experimentos similares ao projeto Arco-Íris. Estes experimentos estavam conectados. De acordo com Bielek, há 4 biocampos no planeta Terra, e todos os 4 se reúnem em um pico a cada 20 anos em 12 de agosto. Neste exato momento é criada uma energia suficientemente forte com a qual um campo mundial de hiperespaço é criado, fazendo com que o navio Eldridge escorregasse, se é assim que podemos dizer, no espaço, em 1943. O Dr. John von Neumann, que liderou o experimento, foi chamado para trabalhar no projeto Manhattan, que estava associado à bomba atômica, que se tornou a arma que encerrou a Segunda Guerra Mundial. Embora não seja amplamente conhecida a extensa pesquisa iniciada com o projeto Arco-Íris, foi retomada no final da década de 1940, principalmente com o projeto Montauk, com um buraco aberto no contínuo espaço, embora que a Marinha dos Estados Unidos explicou que tal experiência nunca ocorreu. Muitos pesquisadores discordam, e eles têm suas razões, que foram encontradas em documentos de 1943 que confirmam que Einstein estava a serviço do Departamento da Marinha em Washington. Testemunhas começaram a aparecer e contar histórias de como as pessoas do USS Eldridge desapareceram. Havia até um recorte de jornal daqueles tempos, que falavam de soldados que desciam do navio e derretiam diante dos olhos das testemunhas. O experimento Filadélfia é um exemplo de uma história que simplesmente se recusa a morrer. Existe uma aura misteriosa sobre isso que é constantemente explorada. De acordo com as palavras de Jack Svale, um dos mais brilhantes investigadores paranormais que demonstra claramente o que houve, mas existe o ceticismo de muitos cientistas em relação à história do desaparecimento do Destroyer.
Agora vamos voltar um pouco para ver como tudo começou. Em 1912, um matemático chamado David Hilbert desenvolveu vários métodos inovadores para a matemática. Um deles é conhecido como o espaço de Hilbert. Ele desenvolveu equações para múltiplas realidades e espaços. Ele conheceu o Dr. von Neumann em 1926 e compartilhou suas informações. Von Neumann levou muitos dos sistemas que aprendeu com Hilbert e trabalhou com eles. De acordo com Einstein, von Neumann foi um dos matemáticos mais incríveis que ele conheceu. Tinha a habilidade incomum de pegar conceitos teóricos abstratos de matemática e aplicá-los à situação em física. O Dr. Livingstone, que desenvolveu as equações de tempo de Livingstone, também apareceu na história. Ele publicou 3 livros que hoje são raros e quase impossíveis de encontrar. A pesquisa sobre a questão da invisibilidade começou no início da década de 1930 na Universidade de Chicago. O Dr. John Hudson Dean, na época, estava ciente do trabalho do projeto Montauk do Dr. Hauer, um físico austríaco da universidade. Mais tarde, Nikola Tesla juntou-se a eles. Estudaram a natureza da relatividade e da invisibilidade em 1933. O Instituto de Estudos Prospectivos foi formado em Princeton com Albert Einstein e John von Neumann em 1936. O projeto desenvolveu ainda mais e Tesla foi nomeado diretor. Com Tesla a bordo, a invisibilidade parcial foi alcançada antes do final do ano. A pesquisa continuou até 1940, quando testes completos foram feitos no estaleiro do Brooklyn. O teste foi pequeno e não havia ninguém a bordo do navio. Ele foi movido por geradores de outros navios conectados por cabos. Nessa fase foram envolvidos outros 2.000 cientistas. Conhecido por sua habilidade prática de aplicar física teórica, em 1941, Tesla já tinha total confiança dos governantes e eles lhe forneceram um navio, o famoso navio Tesla. Grandes transformadores também foram usados neste navio. Conforme o projeto se desenvolvia, o inventor foi cauteloso porque ele sabia que poderia haver problemas. Talvez ele tenha entendido por causa de sua habilidade em visualizar completamente suas invenções em sua mente e estar sempre vários passos à frente de todos. Em qualquer caso, Tesla sabia que o estado mental e o corpo da tripulação seriam seriamente afetados e mesmo feridos. Ele precisou de mais tempo para aperfeiçoar o experimento e tentar torná-lo seguro para os participantes. Neumann, no entanto, resistiu fortemente a isso e os dois nunca se deram bem. Von Neumann foi um cientista notável, mas ele não se importava com a metafísica, enquanto que Tesla era algo comum e ele criou invenções de sucesso com base em sua visão única. Tesla então desistiu. Foi que durante seus experimentos em Colorado Springs, por volta de 1900, uma inteligência de outro planeta contatou através de mensagens de sinal constantes. Isso aconteceu também em 1926, quando torres de rádio foram erguidas no Waldorf Astoria e em seu laboratório em Nova York. Ele alegou ter recebido informações de que o experimento provocaria a perda de pessoas se as coisas não mudassem. Então, ele precisou de tempo para inventar um novo equipamento. Tesla ficou satisfeito por um tempo. No entanto, ele foi ignorado. Seu governo tinha uma guerra para vencer e mais atrasos não estavam nos planos. Nikola Tesla sabotou secretamente a operação em março de 1942. Não se sabe se ele foi demitido ou somente isolado. Não podemos deixar de mencionar
mais uma coisa sobre o navio Eldridge. Após o término do experimento, o navio entrou para a frota grega, com o nome de Leon. É interessante que o jornalista grego Pantolus descobre quando vai investigar se tal experimento foi realmente realizado. Ele inspeciona todo o navio, incluindo o diário de bordo, e também consegue uma entrevista com 2 oficiais que serviram no Leon. Um deles serviu como capitão do Leon. Enquanto percebeu isso, descobriu que o Leon era o famoso destroyer USS Eldridge, do experimento Filadélfia. Ele notou 2 coisas estranhas sobre um deles. Ele diz o seguinte: faltam as páginas da eclusa do navio correspondentes à época do experimento. Foram arrancadas? Perguntou a 3 outros capitães que já haviam servido no Leon, e todos responderam que as páginas das eclusas estavam faltando, desde que o navio passou para a frota grega. Outra coisa estranha são os relatos de tripulantes que afirmam ter visto coisas estranhas no navio, algo parecido como fantasmas, e que diversas vezes seus pertences desaparecidos repentinamente foram encontrados mais tarde em outros lugares. Alguns alegaram ter visto uma luz esverdeada durante o movimento do navio à noite. Se o depoimento deste oficial soou estranho, as palavras de outros que serviram no navio como engenheiro-chefe não são menos estranhos. A primeira coisa que o impressionou foi um marinheiro. Este lembrou da quantidade incomum de cabos esticados por todo o navio, como se fossem restos de um complexo sistema de equipamentos usados no passado. O engenheiro naval acrescentou que às vezes percebia uma vibração estranha em todo o casco quando os motores funcionavam. Quando o navio esteve em reparos, ele estava com um dos oficiais e pensou que um terremoto estava começando, mas então percebeu que não havia atividade sísmica na área onde estava naquele dia. Ele explica que tudo isso poderia ser apenas uma autossugestão ou um eco dos estranhos fenômenos que de alguma forma entraram na estrutura do navio. Agora voltemos ao momento da realização do experimento. O momento interessante é quando os 2 irmãos, Duncan e Edward Cameron, começam a fugir do navio e se encontraram de repente 40 anos depois a quilômetros do porto da Filadélfia. Os 2 viajaram no tempo e retornaram novamente. E depois detalharam informações confidenciais sobre projetos dos Estados Unidos que nos dão uma ideia do que aconteceu ao navio e ao experimento Filadélfia. Como isso aconteceu? Realmente, o experimento Filadélfia ocorreu em 12 de agosto de 1943, mas 40 anos depois, em 12 de agosto de 1983, o mesmo experimento foi conduzido novamente e Bielek afirmou ter memórias da vida de Edward Cameron. Segundo ele, o governo recebeu secretamente uma tecnologia alienígena com a qual uma pessoa poderia regredir ao tempo. Posteriormente, esta afirmação foi confirmada e a Leading Edge News contatou Bielek e conduziu uma entrevista aberta para descobrir o que realmente aconteceu. Fique até o final para ouvir a história toda e ver algumas das previsões que ele fez sobre o futuro. Ele contou sua história para uma audiência na Conferência Mútua da Rede UFO em 1990. Dizendo não apenas que o experimento Filadélfia era real, mas que ele e seu irmão estavam a bordo quando aconteceu. Disse que ninguém menos que o próprio Nikola Tesla projetou o equipamento que fez o USS Eldridge cruzar o espaço-tempo e que isso até abriu uma fenda para o futuro, que enviou os 2 irmãos para o meio do acampamento de Montauk em 12 de agosto de 1983. Certamente, muitos de nós gostariam de estar em seu lugar, pelo menos por um tempo, né? Ele nasceu em 1927, nos Estados Unidos,
e trabalhou para vários subcontratados militares. Ele participou de projetos secretos relacionados a reuniões de viagem no tempo com extraterrestres e invenções ultrasecretas sobre as quais lemos nos livros ou vemos em filmes de ficção. Foram criados vários programas secretos, como operações psicológicas envolvendo a busca por OVNIs, que o Pentágono reconheceu oficialmente como verdade, mas tudo isso tem um preço. E por causa disso, foi privado de suas memórias familiares e a tecnologia de alteração da identidade foi frequentemente usada nele, com o qual suas memórias foram apagadas. Mas é claro, como qualquer tecnologia, essa também tem seus erros, e depois de um tempo o processo se reverteu e ele não só se lembrou de tudo que foi apagado. Nikola Tesla trabalhava no experimento Filadélfia. Este desenvolveu um dispositivo para ajudar os marinheiros caso se perdessem de seus pontos de tempo. O objetivo desse dispositivo era restaurar um indivíduo ao seu estado normal, caso ele tenha ficado desorientado como resultado da viagem do tempo. Tesla desenvolveu este equipamento para a regressão temporal. Dizia que se os pontos de tempo de um indivíduo avançassem, poderia retroceder no tempo. Se o tempo de alguém retroceder 20 anos, o corpo será relativo à idade. Edward Cameron tornou-se Alfred Bielek. Ele cresceu com sua própria identidade e tornou-se finalmente um engenheiro. Ele começou a trabalhar em Montauk. Aqui está o que ele explicou em uma entrevista. Bielek e seu irmão Duncan eram oficiais da Marinha a bordo do navio USS Eldridge, envolvido no experimento que visava alcançar a invisibilidade. O primeiro teste foi em 22 de julho de 1943. Tiveram sucesso ao desaparecerem do radar e alcançaram a invisibilidade da câmera, mas as pessoas a bordo foram gravemente afetadas pela radiação eletromagnética, deixando-as desorientadas e doentes. Durante o experimento, Bielek e Duncan estavam na sala de controle e foram protegidos da radiação. A Marinha agendou um segundo teste em 12 de agosto e estabeleceu um prazo determinado. Tornando-se invisível, porém, após cerca de 30 segundos do experimento, o equipamento enlouqueceu e Bielek e Duncan observavam efeitos estranhos na sala de controle, incluindo alterações eletrônicas, luzes piscando em ondas e arcos de alta tensão aparecendo. Apesar de não haver equipamento de alta tensão na sala, eles tentaram falar com alguém pelo rádio, mas só ouviram estalos e ruídos. Quando saíram para o convés, viram uma imagem esverdeada e marinheiros desorientados correndo em círculos. Bielek e seu irmão decidiram pular e nadar até a costa, mas nunca alcançaram a água. Ao invés disso, estavam caindo em um túnel e acabaram em uma base militar em Long Island, Nova York. Eles foram imediatamente capturados pela polícia militar e levados para serem interrogados por um civil idoso que afirmava ser o Dr. Von Neumann. Ele lhes disse que não estavam mais em 1943, mas em 1983, e os deu as boas-vindas ao projeto Fênix em Montauk. Eles conheceram a base e viram uma tecnologia avançada que não existia em 1943. Von Neumann explicou-lhes que o navio ainda estava no hiperespaço e a bolha ao redor estava crescendo. Eles foram enviados de volta para o navio para danificar o equipamento, porque Montauk ainda tinha o controle sobre o espaço e o tempo. Se não destruíssem o equipamento, a bolha poderia abranger o planeta inteiro, então algo tinha que ser feito para impedi-la de crescer. Para quebrar o equipamento, Bielek explica que eles ficaram céticos no início, mas foram mandados de volta ao tempo para o Eldridge. Suas instruções eram destruir o equipamento de qualquer maneira.
Começaram a destruir o equipamento até que os geradores parassem. Antes que o navio reaparecesse no porto, eles viram que alguns dos marinheiros haviam se fundidos no convés de aço e na antepara do navio, incluindo seu irmão mais novo, Jim. Ele explicou que isso aconteceu porque durante o processo de rematerialização do hiperespaço para a nossa realidade, a estrutura molecular dos marinheiros se moviam, fazendo com que permanecessem em estado não sólido, e se estivessem próximos de uma parede durante o processo, eles ficavam presos. Bielek e Duncan não evitaram completamente essa tragédia. Jim morreu daquele jeito, ficando preso no aço, e Duncan pulou novamente antes que os campos se rompessem completamente. Foi para 1983 e Bielek permaneceu a bordo e os campos se materializaram novamente. Ele perdeu seus 2 irmãos e viajou 40 anos no tempo. Isso é o suficiente para uma pessoa comum ficar louca, porém permaneceu normal, provavelmente por causa de seu treinamento. Ou talvez foi escolhido para esse trabalho porque alguém sabia mais sobre ele do que ele próprio. Muitas vezes se perguntou por quê. Quando se viaja no tempo, o que é considerado presente agora é onde você está. Seu ponto de partida era onde você nasceu, mas ocorre um bloqueio no tempo, mesmo quando você avança ou retroceda. O fluxo de tempo altera, mas seu ponto de partida permanece o mesmo. Ele testemunhara uma intervenção alienígena em 1943. Ele disse: "Não vi alienígenas, só que depois percebi que eles estavam lá. Tem uma foto de algo vindo da direção de Vênus, feita no USS Eldridge. Os alienígenas estavam claramente envolvidos em Montauk. Aparentemente eles estiveram lá principalmente entre 1973 e 1983, quando ajudaram a acertar o tempo." Quando questionado por que o governo deixou falar tão abertamente, Bielek disse que não podia explicar, mas disse coisas suficientes pelas quais outros foram sacrificados, mas ninguém disse qualquer coisa a ele. Crê que as pessoas devem fazer as suas próprias pesquisas e investigarem, pois há documentos suficientes disponíveis para apoiar suas afirmações. Bielek também forneceu informações sobre o futuro. Ele disse que os médicos do futuro usarão equipamentos vibratórios e leves para tratamento, que é bastante admissível e lógico. Ele também disse que o clima do planeta será diferente e os Estados Unidos e a Europa mudarão muito em relação ao que vemos hoje. O governo central entrará em colapso e a população mundial atingirá a idade de 84 a 94 anos com facilidade. Se aceitarmos sua versão, as provas de Bielek sobre a existência de uma máquina do tempo real, viagens no espaço-tempo e experimentos ultra-secretos que o governo americano não quer que saibamos, não podemos dizer com certeza. Mas achamos que isso é um assunto intrigante. Consideramos que é um grande mistério. Apesar de sabermos que há tantas informações que circulam livremente sobre esse assunto, mesmo que pareçam falsas. Será verdade ou outra teoria da conspiração? Obrigado por assistir, mas mantenham suas mentes abertas e até nos encontrarmos novamente. Meus leigos, tchau!